Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora mais um programa Gente do Rio. Nessa segunda temporada, estamos tratando da retomada das atividades econômicas, com todos os cuidados que ainda são necessários. Todo domingo de manhã, apresentamos um programa novo e tem reapresentação depois do Canal Livre. Ou, se você quiser, pode assistir a qualquer momento no nosso canal do YouTube, Band Rio. E não se esqueça de curtir. Hoje, nós vamos falar de diversão e arte. O que nos espera no verão do reencontro? Os grandes eventos, festivais, festas e, é claro, o tão aguardado Carnaval. As dores e delícias de quem cuida de tudo para a gente se divertir. Com Gente do Rio, em dose dupla, temos 2 entrevistados hoje. O Rio é o farol cultural e das tendências de comportamento do Brasil. E nesse primeiro verão da retomada dos grandes eventos, não vai ser diferente. Depois de um ano sem o Festival de Verão do Espanta, teremos uma nova edição, com muitas e famosas atrações. Hoje aqui no programa, boas notícias para quem quer se divertir. Vamos conversar com o sócio-diretor da Carioca Entretenimento, Emerson Martins, e com o publicitário, empresário, idealizador e realizador de eventos, Mário Filippo. Seja bem-vindo, Emerson. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Gente do Rio. Muito obrigada também pela presença. Mário Filippo, já vou te chamar de Marinho, porque Mário Filippo ninguém sabe quem é. É Marinho, né? Por favor, Mônica, prazer estar aqui. Prazer estar aqui, Mônica. Emerson, você é o cara que produz festinhas? Então, foi assim há uns 20 anos atrás, né? 25 anos atrás, as pessoas passavam na rua. Ei, você ainda está fazendo festinha? Eu falei, tô fazendo festinha, eu vivo disso. Minha família vive disso. E aí as festinhas se tornaram grandes eventos, né? Hoje, grandes festivais. E eu não posso reclamar de nada. E as pessoas que me encontram hoje, e aquelas festinhas, eu convido para ir no Universo Espanta, né? Esse bichão gigante que a gente está montando lá na Marina da Glória, com 3 palcos, 60 mil metros quadrados, mais de 150 atrações, as maiores atrações do Brasil, as festinhas viraram isso. E aí é um prazer em falar isso, é muito bacana. Esse grande festival que é a verdadeira marca do Espanta, né, Marinho? Conta pra gente como é que foi produzir isso e o que espera a gente nesse... um mês, né, praticamente, né, um pré-carnaval. É isso aí, Mônica. É um mês de muita festa, de muita alegria, mas também de muita responsabilidade, de muita segurança, né, que é a nossa grande preocupação. Como você falou, a gente tem falado que é o verão das nossas vidas, né, a gente percebe nas pessoas um entusiasmo muito grande, uma expectativa, uma euforia. Então a gente desenhou... As pessoas estavam com uma demanda reprimida, né? Exatamente. Demais. Exatamente. A gente percebe isso nas redes, nos comentários, como o Emerson falou, dos nossos amigos. A demanda pelo evento, pelo festival, pelos shows, ela é bastante grande. E a gente desenhou esse projeto com muito carinho, né? A gente nunca teve tanto tempo para trabalhar. A gente está 1 ano e meio montando um evento festival. Então vocês podem esperar algo muito grandioso, algo muito especial, algo com muitas surpresas e com atrações espetaculares e realmente eu acho que ninguém viu nada igual, com muita segurança. Agora, vocês montam um evento desse baseado em venda de ingresso, bilheteria, patrocínio. Como é que é montar um evento dessa magnitude? Exatamente isso, Mônica, né? A gente tem ali a captação, né, a realização do projeto em si. Ele consta em venda de ingresso, captação de patrocínio e venda de AIB, né? Alimentos e bebidas. No caso do Espanta, né, que ele, como o Marinho bem disse, nós tivemos 1 ano e meio trabalhar, então a pandemia trouxe isso, né? O pessoal estava em casa e a gente estava ali falando com as atrações, falando com o Brasil inteiro, com os grandes empresários, com as grandes marcas, porque sozinho a gente não conseguiria ter montado um projeto desse tamanho, né? Então é isso. Dia 6 de janeiro a gente abre lá as portas e vamos até o dia 30 de janeiro. São 150 atrações. Todo, um mês né? inteiro,
E quais são as atrações, assim? Só para citar algumas. Então, vou falar o nosso primeiro dia de evento, que é um evento teste, dia 6 de janeiro. É um evento fechado que a gente está homenageando os profissionais de saúde que trabalharam na linha de frente da Covid. Ah, que bacana. Eles que vão assistir? Só eles vão assistir. Só. A gente já está com sold out, já está esgotado já. A gente Gratuito abriu. o evento? É gratuito. É gratuito. Abrimos uma plataforma de credenciamento com as secretarias de saúde, Estado, município e com os principais hospitais particulares também. Que bacana. É muito legal. A gente quer, eu acho que é muito importante, nós passamos por tudo isso, né? Estamos aqui hoje podendo estar aqui no estúdio, estar fazendo nosso evento, graças a pessoas que se dedicaram muito para que essa realidade pudesse acontecer. E a gente sentiu na obrigação de homenagear e reverenciar essas pessoas. Então é um evento e a gente, quando idealizou, ficou todo mundo achando que a gente ia colocar uma atração pequena ou ia fazer de uma forma diferenciada. É um evento tão grandioso como todos os outros dias, né? A gente vai estar com o Lulu Santos fazendo um show para essa galera. O Lulu Santos vai fazer o evento teste para o pessoal da saúde, né? É isso. A gente abre com ele. Tem Luísa Sonsa também, e a partir daí são vários nomes, Ivete Sangalo, Ney Matogrosso, Gal Costa, Alok, Jorge Mateus, Mário Maraíza, Zeca Pagodinho, Dilcinho, Menos é Mais. Não, e é variado, Paralamas, né? variado. Você vai do sertanejo à música eletrônica, passeia por tudo, A né? gente montou ali cada dia tem uma cara, né? Às sextas-feiras a gente chama do público mais alternativo, né? O público mais jovem, né? Os sábados é que a gente faz esse baralhão inteiro, que é o Espanta, que vai da Ivete Sangalo ao Zeca Pagodinho. E os domingos nós criamos o Domingo da Família, que não tinha ainda nenhum festival pelas pesquisas que fizemos pelo Brasil. Então a gente abre o evento cedo, a gente tem oficinas para as crianças, é um dia pet friendly. E tem atrações que falem com a família toda, desde a criancinha até... Exatamente. Então a gente termina um dia com o Gilberto Gil e a Flora, o outro dia a gente termina com o Melim, sempre atrações que falam com a família toda. Tá muito bacana, isso é uma inovação do Espanta. Agora, gente, como viabilizar os eventos com essa cultura que o carioca tem de ingresso VIP? O legal não é comprar o ingresso, o legal é ser convidado. Então, todo mundo quer ser convidado. Como é que trabalha desse jeito? Ô, Mônica, no Rio de Janeiro todo mundo é importante, né? Assim, o carioca por si só, ele tem isso como essência. Eu acho que é uma tradição que a gente vai herdando, as gerações vão passando. É um desafio muito grande, né? Assim, a gente realmente procura atender e disponibilizar, eu acho, com muito carinho, né? E com muita compreensão. Mas nesse momento, né, de pós-pandemia, a gente também com o mesmo carinho tem explicado às pessoas que, olha só, ficou muita gente sem trabalhar, tem muita gente que está precisando agora que a gente, chame, que a gente ponha para dentro, que a gente pague de forma correta esses profissionais que estão parados há tão tempo. Então é fundamental que as pessoas entendam esse momento e, assim, não hesitem em comprar, em adquirir. Vai lá no site da olha Tiqueteira. O recado aí, hein? É isso, aos amigos. A pandemia trouxe isso, sabia, Mônica? Porque a gente recebe, de fato, muitos pedidos, né? A gente tem o Espanta, a gente tem Réveillons, tem vários projetos. E aí, de uns 4 meses para cá, quando a gente começou a abrir a venda de todos esses projetos, um ou outro, foram pouquíssimos. E aí, filhão? Porque eles aparecem do nada também. Tava 1 ano e meio sumido. Do nada apareceu todo mundo. E aí, Emi, pô, lindão, que legal, tal, cara, como é que tá de ingresso aí? Eu falei, cara, tá aqui o site de venda. Pô, mas tem um desconto, filhão. 2 anos parado, 2 anos sem faturar. E eu não falo de mim, né? Foi como o Marinho falou. É da cadeia toda que tá abaixo da gente, né? A gente, de uma maneira ou outra, conseguiu passar, se virou, mas a galera abaixo sofreu demais, continua sofrendo. Aí eu falo para eles, essa é a forma de você me ajudar e ajudar todos eles. Aí ficam com vergonha, não ligam mais, comprou 10, já estão comprando para dar para os amigos, e é isso que a gente tem feito. A pandemia, aí, né? neste sentido, para isso foi positivo. É isso aí, né? E você entende muito desse processo todo. Você tem empresa também de aluguel de equipamentos, né? Eu tenho a Inside Produções e a MZ Áudio, né? Então, cada 10 eventos que tem no Rio, 6, 7, eu estou com equipamento lá de som, luz, painel de LED, palco, gerador de energia. Então, a gente acaba falando com o mercado todo, né? Então, eu tenho os meus projetos, que essas empresas acabam me atendendo, mas eu atendo todos os parceiros, né? Sou amigo de todos e são quase todos os nossos clientes. Marinho, você também está organizando a Casa Bloco, que reunirá os principais blocos de rua, né? Isso vai ser o quê? Antes do Carnaval? Conta como é que é esse projeto aí. Então, a gente... Porque é uma coisa também, bloco também, tá todo mundo com carência de bloco, né? É isso aí, Mônica. É o seguinte, eu venho do Carnaval, minha origem, né, toda é Carnaval.
Acho que o carnaval, além de ser a nossa cultura, né, assim, ele traduz muito o Brasil inteiro no Rio, principalmente. Mas eu tenho muito valor porque as pessoas acham que o carnaval é só aquele período do início do ano. Só que o carnaval, para quem vive dele, é o ano inteiro. Né? Assim, a gente acaba já pensando no próximo, pensando qual vai ser o tema, o enredo, quem vai trabalhar. Então, assim, a gente tem famílias que dependem e vivem no carnaval. E eu comecei com o Espanta, né, lá atrás, e o bloco que hoje se tornou um grande festival. A gente tem um bloco ainda. Mas o Casa Bloco é um evento muito especial, idealizado pela Rita, que é a presidente da Sebastiana, que é a Liga... Rita Fernandes. Rita Fernandes, né? Liga dos Blocos, né, de Rua aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, uma figura que há muito tempo representa e lidera todo esse processo dos blocos. E a Casa Bloco, ela é um evento que a gente fala da cultura do carnaval de rua, né? Assim, porque acaba que todo mundo acha que é só festa, mas não é só festa. São os profissionais que trabalham, as oficinas das fantasias, as baterias, a percussão, tudo que lastreia esse universo. Então, a gente procura nesse evento mostrar para as pessoas, né? Então, são oficinas diurnas, uma série de apresentações que a gente faz, e à noite a gente faz as festas e comemora e mostra na prática tudo que ele representa. E a gente sempre recebe também os carnavais de outras cidades do país, né? Principalmente esse ano. A gente está trazendo toda a cultura e o trabalho de Recife, uma mostra muito legal. E o que vai ter de lá? Então, vem todo o intercâmbio de como é preparado, que a gente conta toda a história, né, do carnaval, como, desde a concepção até a elaboração da fantasia, de quais são os instrumentos, o ritmo. E onde vai ser esse ano? Vai ser na Casa França Brasil, em fevereiro, né? A gente para ali nos 15 dias que antecedem o carnaval e depois a gente entrega o carnaval para a cidade. Esse é o desenho e é o nosso conceito. É um evento maravilhoso que traduz muito tudo que o carnaval de rua representa para a gente. Emerson, você é um dos organizadores do Baile da Favorita, Isso, né? Vocês levaram o funk para a Zona Sul e virou um ícone, popularizou. Isso. E como é que foi quebrar esse preconceito e levar o funk para a Zona Sul, na quadra da Acadêmicos da Rocinha, sendo uma festa de luxo, com funk? Como é que foi isso? Então, aí a idealizadora, assim como a Rita no Casa Bloco, né, foi a minha sócia querida Carol Sampaio, que teve essa ideia, na época que ela teve a ideia, eu estava com ela no lugar, eu e o Michel, a gente fazia um Réveillon no Intercontinental há 11 anos, a gente ficava muito próximo por causa dela, ela falou, quero fazer, a Carol levanta a bandeira do funk desde que nasceu, apaixonada, ia para os lugares e tal, e ela falou, quero fazer um baile de funk na favela. Eu falei, você tá maluca, naquela época não tinha UPA, não tinha nada, eu falei, não, tô fora. Não vai entrar? Aí o Michel tá maluco e tal. Ela falou, aí a gente começou a movimentar e ela falou, vamos fazer exatamente o que você falou. Eu quero um ingresso mais caro, eu quero uma bebida mais cara, vamos disponibilizar uma quantidade de cortesias também para a comunidade, vamos ajudar as comunidades, no caso era Acadêmicos da Rocinha, e acabou dando super certo, porque virou um lugar inusitado, com a Carolina Sampaio convidando, que é um monstro, né, nessa área. E o Baile da Favorita faz agora 10 anos, lá no Universo Espanta, no dia 19 de janeiro, é uma quinta-feira, véspera de feriado, a gente está usando a estrutura do Espanta montada para fazer os 10 anos do Baile da Favorita lá dentro do evento. Que legal, que bacana. Todos os amigos nos unimos e está lá o baile com quase 40 atrações e vai ser incrível. E virou um produto, digamos, de exportação, né? Exato, a gente fez fora. Porque vocês têm em outros lugares do Brasil, né? Isso, Brasil inteiro quase, né? Mais de 250 cidades a gente já esteve. Fizemos edição em Portugal, fizemos edição em Miami, aí a gente deu essa parada agora para a pandemia e agora a gente já está voltando com tudo, tem Favorita no Réveillon, tudo que é lugar do Brasil, Carnaval a gente roda com o bloco, né, que é um braço ali do Baile da Favorita, tem um bloco de Carnaval da Favorita e estamos voltando. Vocês já começaram a abordar, falaram um pouco da pandemia, do auge da pandemia, né? Que a gente ainda não saiu dela, mas do auge da pandemia. Como é que foi esse impacto na vida de vocês? Vocês imaginavam, em março, vamos voltar para março de 2020, vocês imaginavam que ia ser isso que foi? Mônica, eu olho para trás, falo muito com o Emerson, né? Assim, eu não sei como, acho que todo mundo, né? Como é que a gente conseguiu passar por tudo isso e viver tudo isso, principalmente no nosso setor, porque a gente tinha, né, eram muitos projetos desenhados, o setor de eventos, é que eu falo sempre, ele sempre foi associado à alegria, à festa, e ele foi o primeiro... E a proximidade, a proximidade, né? E ele foi o primeiro a ser estigmatizado pela concentração de público como algo ruim, né, assim.
Então a gente sofreu a realidade de parar os projetos, né, de não ter receita, de dispensar, de mobilizar equipes, dispensar pessoas, mas carregamos ainda um estigma de que era algo ruim. E assim, da noite para o dia, né? Assim, então foi muito difícil a gente passar por tudo isso. Eu falo muito que a gente oscilou momentos de desespero, né, nem de tristeza, porque as contas não pararam de nenhum de nós. Então, assim, nós temos uma cadeia muito grande abaixo de nós de funcionários, fornecedores, parceiros. E a gente contrata muito para frente, né? Assim, é uma cadeia de médio prazo. A gente prevê o evento do ano seguinte e já começa a pagar cachê, adiantar verba de locação de espaço. Então, o dinheiro ele é colocado muito à frente da realização do evento. Então, assim, o susto, o impacto foi realmente muito grande. E foi um negócio muito de repente, né? Do nada, Mônica. Uma loucura. Vocês estavam com muitos eventos planejados, como é que estava? Eu tinha aberto as vendas de Réveillon, né? Porque teve um momento ali que melhorou, acalmou, abre Réveillon e de repente voltou a prefeitura, o governo voltaram, deram um passo atrás com novos decretos. E aí tivemos que, não só bancamos estruturas que já estavam na rua, piorando a situação, né? E devolvemos os valores dos clientes. Alguns entendem e deixaram para o próximo ano, mas a maioria queria o seu valor de volta, porque está difícil lá também, né? Foi um momento, está sendo um momento difícil para todo mundo. E como é que vocês se sobreviveram? Como é que se reinventaram? Com muita união, Mônica. Assim, eu acho que todos nós, eu falo muito, eu tenho tido a oportunidade de falar, e, né, não só com os grupos, mas né, assim, as entrevistas também. A gente tem que valorizar cada vez mais essa relação interpessoal, né, assim, de quem está junto, de quem está próximo, seja no ambiente profissional, seja com os nossos amigos, né, que estão perto e sentem aquilo. Mas se não fosse um dar a mão para o outro e falar assim, cara, vamos em frente, isso vai passar, a gente está aqui, está todo mundo vivendo o mesmo momento, eu acho que ninguém teria conseguido. Então, o maior aprendizado, que eu acho que a gente já carrega isso há muito tempo, mas é assim, cara, vamos estar junto e seguir. Você teve esse sentimento também, Emerson? Não, foi exatamente isso e tem um ponto a mais, né, que foi importante, né? Eu tenho um projeto social chamado Paranoel, que eu faço já há 7 anos. Ah, legal. Eu venho de esporte e tal, e a gente criou uma corrida beneficente no dia 24 de dezembro, que ficou pequenininha para 5 amigos, hoje são quase 500 pessoas. A gente arrecada mais de 2.000 toneladas de alimento, e aí a gente faz doação. E aí, não só no Paranoel naquele momento, eu me dediquei, para não enlouquecer, a ajudar as pessoas da minha cadeia que estava abaixo. Então, todas as doações nesse 1 ano e pouco de pandemia que eu arrecadei com os meus grupos foi para a cesta, porque as pessoas estavam de fato morrendo de fome, né? Você tem pessoal da nossa cadeia ali, a hostess, o técnico de som, o técnico de luz, o técnico de segurança, esse cara ganha quinta, sexta e sábado, paga as contas segunda, terça e quarta e na quinta ele está na rua de novo. Esse cara cortou a renda dele da noite para o dia. Então as pessoas estavam de fato passando fome. Não é um exagero, eu sei porque eu estava lá e eu acompanhei. E aí eu fiquei, para melhorar a cabeça um pouco, né, nós que tínhamos uma condição melhor, eu fiquei esse ano e meio ajudando essas pessoas. Então os técnicos, as arrecadações, era para fazer doação. Então isso deu uma melhorada na alma, no espírito e, cara, vai voltar. E aí foi o que o Marinho falou, aí entram os amigos, os parceiros, as pessoas que têm uma reserva ou um poder aquisitivo melhor e a gente foi se abraçando, se ajudando. E aqui estamos. É isso. Qual foi o maior aprendizado de vocês com isso? Mônica, olha só, eu acho que eu falo muito dessa questão da gente valorizar o outro, né? Assim, porque eu acho que a gente sente falta de estar junto, realmente, mas da gente entender o outro. Eu falo muito que na pandemia a gente começou a ter mais tempo para entender o que está por trás de tudo, né? Assim, buscar as empresas, buscar as pessoas, os parceiros e começar a entender quem tem a sensibilidade, né, assim, de enxergar você como você é, né, assim. Então tem parceiros que continuaram, tem parceiros que no primeiro sinal de dificuldade, assim, se esquivaram e sem julgamentos aqui. Eu acho que cada um tem o seu momento, tem as suas dificuldades e características. Mas eu acho que o maior aprendizado foi a gente valorizar quem está perto, a gente entender a importância de cada um de nós nessa cadeia louca e produtiva que a gente vive, né? A gente tem a tendência de achar que a gente está ali isolado, está tudo certo, mas não. Tem muita gente à nossa volta, tem muita coisa que depende do nosso esforço, do nosso dia a dia. E o que a Emerson falou, assim, se a gente cair, cai muita gente junto, né? Assim, então, cara, vem força, vem disposição, porque se não vier, assim, fica muita coisa para trás, assim. E você, Emerson, qual foi o teu aprendizado? Resiliência, paciência, né? Assim, você vê nas pequenas coisas, né? Eu fiquei dentro de casa com
com as minhas filhas ali 1 ano e pouco. Então, aqueles momentos que a gente não tinha, ainda mais na nossa vida de produção de evento, que é uma loucura, todo dia é sábado, né? Todo dia é sábado, todo dia é noite, Então, esses pequenos detalhes me fizeram uma pessoa muito melhor do que eu era 1 ano e meio atrás, com certeza, né? Essa história de ajudar, essa história de estar próximo, de ter mais tempo com a família que você não tinha, né? Entender coisas pequenas. Deu uma detalhes. desacelerada Com agora? certeza. Não, ou já voltou? Não, agora? Não, já voltou a loucura de novo, mano. Não. Tem Réveillon, tem 2 bares, tem espanta. Não, agora. Eu pensei que vocês tinham aprendido a fazer as coisas não dá. com mais calma. A gente aproveitou para dar uma descansada, agora voltou tudo, de novo. É um triatlon todo dia. Os especialistas do mundo corporativo estão dizendo que o trabalho híbrido, meio presencial, meio remoto, veio para ficar, né? Na área de vocês teve as lives, as transmissões. Vocês acham que isso vai continuar ou não? Para vocês não tem isso? Eu vou contradizer os especialistas, Mônica. Eu vou pedir... Eu quase que eu não deixei você acabar de falar. Eu vou pedir aqui direito de fala, assim. A gente produziu, a gente foi, né, a gente reinventou, a gente produziu diversas lives durante a pandemia. E assim, vou falar na prática, assim, não existe mais essa demanda, esse interesse, né? A gente continua até prestando serviço nesse sentido, mas o que a gente testemunha, acompanha, vivencia nesse momento é o desejo das pessoas de estarem juntas, assim. E eu vejo até nós, como produtores, assim, uma obrigação e responsabilidade de calibrar esse desejo e essa euforia. Então, assim, eu acho que, é claro, né, acompanhando as orientações, os pareceres técnicos, a tendência é estarmos cada vez mais juntos, né, Emerson? Eu concordo 100%, não dá. Né? Em especial no nosso mercado, né, de entretenimento, né, você não tem como montar um projeto como o Universo Espanta, né, com 14 datas, né? A gente tem um escritório montado na Marina da Glória que eu tenho lá 100 pessoas por dia, enlouquecidas para lá e para cá. Como é que você faz isso de casa? Numa tela de computador Zoom o dia inteiro? Não dá, vai na planta, vê, corre para cá, chega palco, chega cá, não tem como no nosso mercado, né? Pode ser até, Mônica, que em alguns outros tipos de negócio isso caiba, né, um meio a meio ali. Mas eu estou com o Marinho, as pessoas querem se ver, as pessoas querem estar aqui próximas, as pessoas querem se abraçar. É isso, não vejo o futuro nisso aí, não. Estou contra eles. Eu estou contra eles. Vocês se sentiram amparados pelo poder público durante a pandemia? As estruturas municipal, estadual, federal, se sentiram amparados? Algum tipo de auxílio? Mônica, olha só, houve muito diálogo, né, assim, mas um dos aprendizados da pandemia, eu acho que é a necessidade da gente discutir políticas públicas para o setor. Isso ficou muito evidente, né, assim, a reação imediata, ela foi muito negativa, né, mas houve, a partir das nossas provocações, muito diálogo e hoje eu tenho um sentimento de gratidão que persiste até hoje, né, principalmente aos órgãos sanitários de saúde, mas a gente tem sempre que levar a nossa demanda, a nossa posição, a gente precisa provocar, né? Assim, eu vejo hoje o poder público, ele muito reativo às nossas provocações. Não acho que isso seja de todo ruim, né? Porque eu acho que realmente cabe a gente fazer esses ajustes necessários. Mas é evidente que a gente precisa cada vez mais brigar pelo nosso setor, por regras que atendam mais essas contingências que a gente passou, assim. Exatamente. E você, Emerson, como avalia isso? Então, eu lá com a Carioca Entretenimento, né, a gente teve um lado positivo, né, a Agência de Fomento do Estado, a AG Rio, ajudou algumas empresas sim, com legal. Financiamentos bem bacanas, que salvaram algumas, uma boa parte ficou pelo caminho, as pessoas não estão mais no mercado, mas teve uma parte que estava um pouco mais organizada, com a parte de documentação e tal, e a AG Rio foi, sim, uma parceira. Mas estou com o Marinho também, né? Acho que a gente precisa melhorar muita coisa para o nosso setor, os órgãos precisam olhar para a gente com mais carinho. E o pessoal que trabalha com vocês, auxílio emergencial, Lei Aldir Blanc, chegou legal ou não foi? Como é que foi? Então, uma parte da minha galera pequena teve acesso a isso. A grande maior parte, eu fui a lei. Como eu te falei, eu fiquei 1 ano e meio ajudando essas pessoas, né? Com a arrecadação dos amigos, de cestas, de grana, 50 ali, 100 aqui, comida, levando e tal, com o meu projeto social. Foi isso. E você? Ô, Mônica, olha só, eu vou muito à linha do Emerson, assim,
Eu acho que o empresário hoje no país, né, assim, ele tem uma responsabilidade muito grande, né, e não existe esse olhar de amparar o empresário na dificuldade, é muito pelo contrário. A visão, ela é assim, que se ele está exercendo atividade econômica, ele que se vire e arque com tudo, inclusive com tudo que vier de quem está junto a ele, né, dos funcionários. E nós nunca nos eximimos, até porque existe relação de afeto e a gente acaba abraçando a equipe, né, assim. Então, eu acho que houve iniciativas, né, assim, a gente, como o Emerson falou, a AG Rio, mas assim, não existiu facilitação, sabe, assim, a meu ver, como o Emerson falou, eu, né, acompanhei, eu mesmo tive algumas dificuldades de alavancagem financeira e testemunhei muito isso no meu time e sempre cabe a nós, né, assim, acolher, colocar no colo e falar assim, vamos dar um jeito de se virar, porque, cara, é quem está com a gente, é quem precisa, então eu acho que o empresário, ele assume cada vez mais um papel de responsabilidade e de garantidor disso tudo. No próximo bloco, você sabia que Copacabana vai ganhar um novo bar? Como será o segundo carnaval após o início da pandemia? O Gente do Rio volta já! Estamos de volta com Gente do Rio, conversando hoje com o publicitário, empresário, idealizador e realizador de eventos, Marinho Filipe, que agora eu já estou chamando de Marinho, né? E com o sócio da Carioca Entretenimento, Emerson Martins. Marinho, agora eu vou direcionar a pergunta. Cultura e entretenimento são setores essenciais para a economia do Rio de Janeiro. Produzem receita, geram emprego, renda. Qual é o PIB disso daí? E nós já voltamos aos patamares pré-pandemia, 2019? Mônica, ainda não, né? Eu acho que a gente está voltando e oscilando muito nesse retorno. Mas tem uma coisa que é importante dizer, que sempre quando me perguntam sobre isso, as pessoas têm uma visão, às vezes, muito direta sobre o setor de entretenimento. Acho que é só a venda de bilheteria, é só a questão de patrocínio. Só que existe uma teia de setores que são vinculados a gente, alimentos e bebidas, segurança, serviços, estrutura, iluminação. Então, é muito difícil a gente mensurar quando a gente faz parte de um setor que envolve diversos outros setores, né? Mas eu não tenho dúvida que é um setor que emprega bastante, é um setor que tem um impacto imediato, né, na situação econômica da cidade, do país, porque é um emprego direto e que sente o impacto momentâneo, né, da situação econômica e da realidade do mercado. Mas eu estou muito otimista, eu acho que a gente tem retomado. As pessoas estão muito vulneráveis, né, e suscetíveis às decisões do que pode voltar, do que não pode voltar, mas mediante aos números, a situação do Rio de Janeiro, que a gente se encontra com relação à pandemia, eu não tenho a menor dúvida que a gente volta num ritmo frenético a partir de agora. Carnaval. Teremos carnaval, Emerson? Teremos carnaval. E o que você vai aprontar no carnaval? Então, eu tenho o bloco da favorita, né? Como eu tinha dito no outro bloco, no primeiro bloco, e a gente roda o Brasil inteiro com o bloco da favorita. No carnaval? No carnaval. Carnaval do funk. Carnaval do funk, é muito bacana. Trio elétricozão, com todas as atrações lá em cima, e funkzão pesado. E a gente faz Rio, faz BH, faz São Paulo, né? A gente roda tudo. As notícias que vêm de fora, ou as indecisões aqui de prefeitura e governo, pode, não pode, cancela isso, volta aquilo. A gente ainda não tem hoje formatado, o carnaval de rua vai acontecer ou não, a gente não sabe. Acho que os eventos privados, Sapucaí, as festas fechadas, como está acontecendo no Réveillon, a gente está ok, seguindo os protocolos, tudo bonitinho. A galera que não vacinou ainda correndo para se vacinar, e eu acho que vai dar tudo certo. Parece que vai ter carnaval, vai ter bloco, né? É o que está se desenhando, né? Olha só, torcemos que sim, esperamos que sim e faremos tudo para que tenha bloco, né? Dentro das arenas, o que está se desenhando então, aí? Olha só, é claro que a gente é suscetível às decisões do governo e dos órgãos de saúde, né? O meu entendimento, por tudo que a gente está vendo, é que o Rio está com uma carga vacinal, né, que alcançou a quase totalidade da população. A gente tem quase 25% da população com a dose de reforço. É um número que nos coloca numa posição muito diferenciada. Então, olhando os números e hoje a situação do Rio de Janeiro, até a fala do comitê científico dessa semana, do prefeito Eduardo Paes, o Rio poderia ter sim carnaval. Agora, o que acontece? Nós não vivemos numa ilha, né? Assim, então, os números, infelizmente, no nosso entorno, eles não são
condizente com a nossa realidade. Então, acho que é esse equilíbrio, esse ajuste que fica todo mundo esperando para que a gente possa ter, de fato, um cenário seguro. Mas eu sou eterno otimista, né? Acredito muito que o desejo das pessoas vai influenciar na atitude delas, como a Emerson falou. As pessoas estão correndo para se vacinar, a vacina é o nosso porto seguro. Eu acho que é um elemento determinante para que a gente possa ter essa situação plena, né? E que as pessoas possam, de fato, se sentir aptas para estarem nos blocos. Então, acho que se tiver todo mundo vacinado, todo mundo com a dose de reforço, eu acho que não existe nada que impeça a festa de acontecer e é o que está todo mundo querendo e esperando. Emerson, você trabalha com Aliás, você trabalha com dois cariocas muito queridos. O Zeca Pagodinho, da população em geral, e o Marinho dos bastidores. Exatamente, muito bom. Pois é. E você sempre produz o Samba do Zeca. Vamos ter Samba do Zeca em 2022? Então, vamos sim. Tudo que o Marinho falou, né? Com todos esses dados que ele colocou muito bem aqui, vamos ter o Samba do Zeca em 2022. O Zeca é um querido, a Leninha Brandão, que é a empresária dele, virou uma irmã, sócia, mãe, parceiraça, né? A gente levou ele para Portugal, eu tive uma temporada em Portugal lá, levei o Samba do Zeca para Portugal, a gente já faz esse evento há 6 anos ali no Jockey, é um sucesso, é muito bacana. Então, vamos ter Samba do Zeca, que mês? Março, vamos fazer em março. Pós-carnaval. Pós-carnaval. Esse negócio não acaba, né? Não, realmente. agora não. A Esse ideia é é um essa. furo. Janeiro, Esse é um furo, nem eu sabia que ia ter março. Janeiro espanta, fevereiro Casa Bloco e Carnaval, março Samba do Zeca. Vambora. Vocês são danados, hein? E agora resolveram abrir um bar em Copacabana, Bar Marinho. É isso, Mônica. Conta aí. Mas essa. Olha só, o que a gente fala sempre. Assim, abrir um bar na situação atual de total incerteza é o quê? Coragem. Não, é coragem, é otimismo, coragem, exacerbado. tudo isso. Ô, Mônica, ou é ousadia demais. Ô, Mônica, vou parafrasear a dona Cano, que dizia que ser feliz é um ato de coragem, empreender é um ato de coragem, né? Assim, somos corajosos e muito guerreiros. E eu aposto no Rio, assim, né? A nossa aposta é no Rio de Janeiro. Eu acredito que o Rio, ele vai se tornar um destino cada vez mais desejado, mais visitado, né? Assim, a gente... E até um dado também relevante, o próprio Universo Espanta, ele sempre foi um evento dos cariocas, né? A grande totalidade do nosso público era de cariocas. Esse ano a gente está numa inversão, assim. A gente já vendeu algumas dezenas de milhares de convites e a quase totalidade é de pessoas de fora do Rio de Janeiro. A gente tem todos os estados do Brasil. Então, assim, o que eu tenho visto é que as pessoas estão cada vez mais visitando o Rio porque ele é open air, né? Assim, essa nossa característica de ar livre, praia, montanha, festa, as pessoas querem isso, assim. Então, o bar é isso, na verdade, é uma aposta nossa. A gente entende que o setor de entretenimento, ele hoje não é mais show, não é mais palco apenas, ele é tudo junto, é A e B, é gastronomia. A gente carrega muita coisa com a gente, muitos parceiros. Então, o bar, na verdade, é um grande ponto de encontro para que a gente possa estar recebendo os amigos, para que a gente possa... É o pré? É o pré. É o pré. É o pré, é o pós. É o pré, é o after. É isso. Então, assim, a gente sentia a necessidade de ter uma base, um espaço para a gente estar ali também, estar junto, conversando, bebendo, reunindo. A gente costuma sempre estar ativando casas de parceiros nossos. Então, a gente pensou o seguinte, vamos fazer um projeto nosso para a gente estar fazendo o que a gente gosta, receber, realizar, empreender. Nada melhor do que Copacabana, né, que é o cartão postal do Rio do Brasil. Então, é um lugar muito especial, com muita história, que é o Posto 6 de Copacabana. A gente está resgatando toda essa história, né, e a gente acha que é uma obrigação nossa também. Aliás, vocês fizeram uma parceria com os idosos que ficam jogando cartas, né? Conta pra gente aí, como é que foi essa história do carteado lá do Posto 6 de Copacabana? É porque a gente fica em frente ao clubinho do carteado do Posto 6, né, que é o Clube Recreativo do Posto 6. Já existe, né, também há décadas, não sei dizer aqui, mas na época do César Mar, então o prefeito, ele reformou o clubinho, está lá. Mas é um clubinho, né, que vive com muita dificuldade e desde que a gente chegou, a gente estabeleceu ali uma relação muito cordial, de muita parceria, e ele é parte da nossa história. As pessoas estão ali, carregam a história do Rio, a história de Copacabana. Então, com toda essa nossa percepção, né, da gente estar ali investindo, recuperando, retomando aquele espaço, o clubinho faz parte desse projeto. Então, a gente, mais do que um bar,
a gente está criando um novo destino, uma nova área para as pessoas conhecerem, visitarem e se divertirem no Rio de Janeiro, em Copacabana. Marinho, você é produtor de eventos, dono de bar e assessor de relações institucionais. Você dorme? Quase nunca. É isso. É difícil, Mônica, mas a gente... Relações internacionais, não. De relações institucionais. É isso aí. Ô, Mônica, eu acho que o resumo é o seguinte. Eu sempre militei e continuo militando muito por tudo aquilo que eu acredito, né? Assim, eu acho que na vida a gente tem duas opções, né? Assim, ou é a gente aceitar tudo, ou é a gente questionar tudo, né? Assim, aí até vale aceitar depois de questionar, porque aí tudo faz mais sentido. Eu sempre carreguei muito isso comigo. Eu acho que um pouco dessa minha rotina de questionamento e de militância, eu comecei a defender sempre muitas causas, né? Assim, comecei defendendo muito o setor de eventos, depois eu comecei contribuindo no setor de bares e restaurantes, que eu sempre tive muita afinidade. Aí depois, por essas relações e por esse aprendizado, eu comecei a atender diversos outros setores, mas eu acho que o conceito vem dessa base, assim, né? Relação em prol de causas e de propósitos, que eu acho que é isso que a gente espera, eu acho que é isso que a gente precisa, e aí sempre acreditando muito no Rio de Janeiro, assim, porque eu acho que o Rio, ele, sem dúvida alguma, é a cidade, né? A gente viaja Brasil inteiro, viaja, né, vários cantos do mundo, e não é porque a gente mora aqui, mas é um lugar muito diferenciado, assim. E ele merece muito a nossa atenção, o nosso carinho e o nosso zelo, né, assim, pelos problemas. Então, acho que é uma obrigação nossa por ter a possibilidade, né, de ter esses outros olhares, esses outros conhecimentos e vivências, a gente brigar pelo que possa ser melhor para o Rio de Janeiro, assim. Emerson, você chegou a desistir do Brasil, foi para Portugal, o que te fez voltar? Não desisti. Fui para Portugal colocar uma sementezinha lá dos negócios. Eu tenho a cidadania portuguesa, queria tirar para as minhas filhas também. Eu tenho 2 filhas. Eu também tenho. Bi e Carol, 12 e 17 anos, né? E para que elas pudessem ter uma oportunidade mais à frente, escolha delas, estudar, dar uma viajada, cultura diferente. Então eu fui por isso e aproveitei. A gente gosta de fazer negócio. Falei, pô, tem esses relacionamentos lá no Brasil, vou fazer esses shows de brasileiro aqui para os portugueses e para a comunidade brasileira lá, que hoje é gigantesca. E foi isso. E aí fico indo e voltando, né? Eu tenho cidadania lá, agora quando a pandemia melhorou, ano que vem eu já volto com o Zeca pro Cassino Estoril, tem uma história com a Ivete lá também, tô lá e cá. É isso. Não desisti do Brasil, nunca. E Marinho, você já ocupou vários cargos públicos e agora está do outro lado do balcão aqui. Já tem até notícias de que você pode voltar para lá. Vai voltar ou vai ficar? Ô, Mônica, diga ao povo que eu fico do lado de cá. Não, olha só, eu acho que é o que você falou, até tudo vai se conectando, assim, né? Por essa militância, eu tive a oportunidade, sim, de ocupar alguns espaços sempre em prol daquilo que eu acredito, né? Assim, quando eu tive, até fiquei, né, na época do antigo governo do prefeito Eduardo Paes, eu queria muito brigar por melhorias no setor de eventos, né? A gente construiu a plataforma, que era o Rio Mais Fácil, que é a certificação, a autorização, a tramitação digital dos processos de autorização. Porque eu acho que a gente precisa... Autorização de eventos. De eventos, né? É isso. Essa é uma bandeira minha desde sempre, assim, a gente precisa facilitar a vida do empreendedor. A gente precisa desburocratizar, né? Assim, é muito importante a gente facilitar quem quer realizar, porque senão não faz sentido. Assim, eu acho que essa é a obrigação principal dos governos, entender e facilitar a vida do cidadão e do empresário. Então, assim, eu participei do governo e fiquei, né, eu acho que nesses últimos anos, indo e vindo durante muito tempo, e isso me fez criar várias relações de amizade, né? Assim, eu tenho muitos amigos hoje no Legislativo, no Executivo, então acaba que essa proximidade me faz conviver muito com essas pessoas, mas o meu, né, eu não tenho a menor dúvida de que o meu viés é empresarial, eu quero poder realizar, quero poder empreender, e é fundamental estar do lado de cá, podendo aconselhar e ajudar os governos do ponto de vista privado, com opiniões, ideias, sugestões, que eu acho que é a nossa obrigação. E quais são as dores e as delícias de cada lado? Vamos lá. Eu acho que dos dois lados, né? O governo é que você é vidraça sempre, mesmo você tendo boas intenções, boas ideias e disposição, você vai ser sempre vidraça. São papéis característicos, né? Não tem como a gente estar ali.
E na questão do empresário, acho que é uma questão muito cultural, assim, porque a gente vive, que é um fator cultural, né, assim, de que o empresário, ele quer sempre se dar bem, né, assim. Mas a gente tem que, eu acho, tirar alguns estigmas que sempre criaram. Eu acho que, assim, o empresário que investe, é legítimo ele ter lucro, porque ele investiu, ele corre riscos, nenhum investimento nosso, ele é livre de, muito pelo contrário, são muitos riscos que a gente corre. Então, o fator que compensa o risco é o lucro. Então, assim, você obter lucro, você ascender na carreira empresarial, não é nenhum demérito, né, assim. Então, acaba que a visão que existe um pouco, eu acho, desse mito, desse estigma, vai muito nessa linha. Então, acho que a gente tem que valorizar, aplaudir quem dá certo, o empresário que cresce, porque quando ele cresce e quando ele obtém mais lucro, ele contrata mais, ele investe mais e todo mundo fica feliz nessa história. Então, o que eu falo sempre, eu acho que aí a própria Band agora, com o Inspira, que foi um evento maravilhoso, um prêmio maravilhoso, a gente tem que reconhecer e aplaudir quem dá certo, quem, sabe, quem tem sucesso, porque só assim a gente consegue estimular mais pessoas a seguirem o mesmo caminho, a ter mais lucro, a investir mais. E eu acho que o futuro fica mais promissor dessa forma. Emerson, você concorda com essa visão do Marinho? Você tem experiência com eventos internacionais, como você já falou, já fez em Portugal e tal. Quais as diferenças do mercado lá para o mercado aqui? Em que a gente tem que evoluir? Então, Mônica, vamos lá. Assim, a evolução do Brasil aqui é mais parte educação, né, o respeito ao próximo. Isso quando você vai para a Europa, em alguns países, em especial eu vivi em Portugal, é bem diferente essa área. Assim. Então, eu diria o que a gente tem que evoluir aqui: educação, cultura, mais aprendizado, esses profissionais aqui, capacitar eles melhor, né, para que eles possam atender melhor e esse cliente voltar e gastar mais grana. Eu acho que basicamente é isso. Marinho, você no auge da pandemia liderou um grupo de empresários que ajudou as pessoas que ficaram sem renda, que perderam, né, a sua condição de sobrevivência. Como é que foi isso e por que vocês optaram em não divulgar? Mônica, vamos lá. O que o Emerson falou, assim, a gente entende muito como obrigação, né? Assim, o Espanta, ele mantém um projeto social já há mais de 10 anos na comunidade Santa Marta, e que a gente forma jovens, né? A gente começou formando jovens músicos e hoje são jovens artistas nos mais diversos campos, no audiovisual, no musical, na dança. E a gente acompanha não só os jovens, como as famílias desses jovens. Eu acho que isso é uma questão de sensibilidade, de percepção, de comprometimento. Eu acho que a gente não precisa, é muito difícil a gente catequizar as pessoas nesse sentido, né? Assim, como o Emerson falou, essa questão da educação, ela se dá de uma forma mais orgânica, natural, o aculturamento dessa pessoa desde a sua formação educacional, né? Desde jovem. A gente não vai conseguir fazer as pessoas, sei lá, no momento já da sua atividade profissional, mudarem a sua forma de enxergar o mundo. Então a gente entende muito mais isso como uma obrigação nossa, é a forma que a gente entende que o mundo deve ser, como é que a gente entende a transformação da nossa volta. E as pessoas falam muito, né, que o mercado de eventos é feito dos loucos, que dormem tarde, que viram noite. As pessoas enxergam muito essa característica na gente. E eu falo, tem muita responsabilidade por trás disso tudo, né? Assim, cada evento a gente carrega, muita família, é muita gente. Então faz a gente ter um olhar mais sensível disso tudo. Então acho que é um aprendizado que a gente carrega e que a gente procura colocar em prática tudo isso. No próximo bloco, um realizador de eventos que trabalha na noite, mas acorda cedo e é triatleta. E um empresário que já foi gestor público, conhece todo mundo no Rio e é amado por todos. Quer saber mais sobre eles? Fica com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o sócio da Carioca Entretenimento, Emerson Martins, e com o publicitário, empresário, idealizador e realizador de eventos, Marinho Filippo. É tanto título, né? É verdade, cara. É muito título. Falta coisa, hein? E além de tudo, todo mundo que conhece o Marinho
sabe que ele é a cara do Rio, conhece todo mundo e é a unanimidade, agregador, amigo e todo mundo ama. Como é que você conseguiu construir essa unanimidade? Mônica, eu tô sabendo disso agora. Não é? É mentira, Emerson. Reforço Olha suas só, palavras em olha o mil. que ele faz comigo. Não. Reforço as palavras em 1000%. Eu acho que a minha Todo mãe escreveu esse mundo. roteiro. Minha mãe Todo mundo, não tem um que não fale. Conhece isso. o Marinho? Ai, conheço, é tão legal. Obrigado pelo elogio. Mas, Mônica, eu acho que, assim, como você falou, acho que a nossa história, né? A gente vive o Rio de Janeiro há muito tempo. E eu falo muito que somos rodados, né? Assim, e evento roda muito, o governo roda muito. Então, eu acho que eu tive a oportunidade de passar por lugares, né? Em que eu estive com muitas pessoas, com muita gente, e eu tive a oportunidade de passar por universos, né? Assim, e nichos muito distintos, assim. E tem uma coisa que eu acho também é legado de vida, né? Assim, porque para você envelhecer bem, faça sempre o bem, né? Porque assim, você não deixa nada para trás, assim. Então, eu acho que por todos os espaços que eu tive a oportunidade de transitar e de atuar, eu sempre tive uma preocupação de deixar ali algum tipo de legado positivo e de poder usar aquela cadeira, aquele cargo, né? Ou seja, a empresa em que eu estive, para poder, de alguma forma, fazer o bem para quem fosse atingido por aquele espaço, assim. E eu acredito muito na força do retorno dessa energia. E aí, nesses 20 anos de história, eu tenho diversos casos de pessoas que eu tive a oportunidade de ajudar e que já me ajudaram muito depois, assim. E aí eu continuo acreditando, eu acho que é um exercício meu de passar adiante essa crença, assim. A gente ajudando, em algum momento a vida retribui isso. Eu acho que esse é o maior legado e, assim, eu acho que talvez seja um pouco desse mito que você falou aí, da gente carregando vários amigos, porque a gente vai fazendo o bem e o bem vai voltando. Eu acho que esse é o resumo disso tudo. Emerson, você trabalha na noite, acorda cedo, é triatleta, já disputou Ironman? Isso. De onde você tira tanta energia? Como é que pode? Um cara que trabalha na noite... Então, mas é exatamente essa minha energia, Mônica. Eu falo pra a galera, fala, você é louca. Eu falo, não, eu troco os remédios, troco psicólogo, troco psiquiatra pelo esporte. É a forma que eu consigo encarar essa loucura que a gente que trabalha nesse mercado vive. Então eu acordo 4 horas, pedal de 4 às 5 e meia, vou nadar, faço maratona, faço Ironman, faço tudo que é prova de ciclismo, tudo que tem no Rio, que tem fora. Eu me mantenho treinado e essa é a minha terapia, essa é a minha cachaça. Você nasceu na noite, né? Na noite, Você tem uma história de vida muito bacana, né? Sim. Resume aqui, vamos Tô falar um pouquinho rápido, tá. sobre... Teu pai foi sócio do... J. Martins. Começou como garçom. Com mim, ajudante de garçom do Sargentelli. Saiu do sócio do Sargentelli, Isso. Depois sócio do Recarei. Depois sócio do Alberico na plataforma, que eles montaram junto. Depois ele saiu da plataforma, ser sócio do Recarei ali no Scala. No Scala. Eu, pequenininho, acompanhei tudo isso. Eu vim daí. Já operava a luz lá, trabalhava montando as mesas com os garçons. Então, eu sempre fui desse mercado já desde pequeno. E sua mãe conheceu seu pai? Minha mãe conheceu meu pai numa boate chamada Number One. A minha mãe vendia cigarro e o meu pai era garçom. Essa foi a história. No Number One, se eu não me engano, era ali Ipanema. Né? Isso tem muitos anos já. E aí eu vim daí. E aí você aprendeu tudo daí? Daí, de lá, desde pequeno. Né? Sempre frequentei, principalmente a plataforma aqui. Eu já tinha ali 12, 13 anos e vivia lá. E aí eu tenho um projeto em Ipanema chamado Rio Bossa Nossa, porque meu pai tinha uma mesa na plataforma que ele era muito amigo do Tom Jobim. Né? E eu ficava ali. Né? Eu falei, um dia eu vou ter um projeto de Bossa Nova. E aí eu faço Ipanema. Que coisa, né? Sócio importante, sócio importante. Que infância chata, adolescência. E aí a gente criou um projeto, eu crio, e eu falo com emoção porque ele é lindo, é ali na Praia de Ipanema, né, que é bem-estar o dia inteiro, esportes que tem a ver com o carioca, futebol, beach tênis, altinha, de manhã yoga, meditação, e no final do dia bossa nova, encontro da nova geração, com os dinossauros da Bossa Nova ali na areia de Ipanema, com 2 irmãos de fundo, é lindo. Mas nem Vem tudo daí. foram flores, né? Você Zero, começou... eu só falei a parte bonita. Pois é, conta pra gente a parte também, porque acabou que você nasceu dessa dificuldade, né? Exatamente. Começou... E aí, chegamos lá, o meu pai saiu da plataforma e foi ser sócio do Recarei no Scala. E aí, numa apresentação que ia ter do Julio Iglesias,
Meu pai tinha colocado muita grana lá, economias, né? Eles faziam... Todo o guarda-roupa era trazido de fora, né? Minha mãe era produtora de espetáculos, a Sônia Martins. E eles colocaram quase todas as economias ali, mais a parte que tinha vendido a plataforma. Mas meu pai falou, pô, isso aqui é pra gente... Acabou, meu filho. Vou aposentar pra você, você e seus filhos, esquece. E aí teve um incêndio no Scala, com a iluminação lá do Julio Iglesias, e acabou com a casa. Quando acabou com a casa, meu pai foi ver o seguro. Enfim, meu pai morreu e não recebeu esse seguro. E aí, a partir daquele... a história é difícil. E aí, a partir daquele momento, meu pai falou, meu filho, agora perdeu tudo mesmo, assim, em um mês perdeu tudo. Agora é com você. Aí eu peguei uma picape preta, eu tinha um equipamento de som da plataforma, que eu tinha pego, e aí virei DJ. Eu carregava para outra... Aí começaram as festinhas que a gente falou lá na primeira pergunta, né? É isso aí. Eu comecei ali com as festas como DJ. Não, eu comecei como carregando o equipamento dos DJs daquela época. Márcio Torres, André Werneck, Marcos Mamed, eu carregava, montava para eles, ficava lá fora esperando, acabava e eu desmontar, botava no carrinho e deixava na casa deles. Depois eu virei DJ, que eu acabei gostando, aí fui um bom DJ da minha época, fiz festas bacanas, né? Naquela época a gente não ganhava como os DJs ganham hoje, mas eu me virava bem. Mas eu me virava bem. Né? E aí fui tomando gosto, um contato aqui, uma relação ali, virei produtor de evento, comecei no Castelo de Itaipava, famoso Castelo de Itaipava, com o Rafael Lazzarini, que me convidou na época, eu tocava nas festas dele, gostava tanto de mim, falou, agora você vai ser meu sócio. E ali eu não parei mais, aí montei empresa de equipamento, fiquei sócio do Marinho, agora vai. Que foi o ponto alto da sua carreira, né? Foi o máximo. Foi isso. Virar sócio do Marinho, né? Mas tudo foi então, válido. Marinho, você como ponto alto da carreira do Emerson, qual o conselho que você daria para quem quer começar a empreender na área de entretenimento? Pô, depois dessa fala do meu sócio tão importante, ô Mônica, eu acho que, como eu falei, empreender é um ato de coragem, né? Assim, eu acho que eu tenho oportunidade de falar muito para a escola, universidade, a gente vai sempre, né, tentar passar um pouco da nossa experiência e conhecimento, mas o que eu falo sempre, as pessoas, elas têm sempre o ímpeto, né, assim, de pegar e falar assim, eu trabalhei, eu juntei, eu não sei o que, agora eu vou empreender, né, assim. Para empreender, você tem que pensar muito antes, estudar muito antes. Eu falo para todo mundo hoje, a gente tem a possibilidade de acesso a muita informação. Então, a gente tem muito menos direito de errar, né, assim. Na época do Emerson, na minha época, a gente não tinha acesso a tanta coisa. A gente já tem alguns aninhos de estrada, né? Então, assim, errar era mais fácil. Hoje em dia, a gente não tem mais esse direito, porque você pode conversar, você pode entrar no Google, você pode fazer um curso, acessar uma palestra, seja lá o que for. Mas, assim, é muita informação disponível. Então, eu acho que para quem quer empreender, é navegar, descobrir, pesquisar aquilo que ela quer e depois de muita segurança, tomar uma decisão. Eu acho que esse é o meu maior conselho. E você, Emerson? Trabalho e conhecimento. Não tem outra forma. Compra uma picape. Trabalho. Foi o que eu fiz. Como é que é o negócio era do DJ? Era uma peruazinha, compra um CDJ e vai fazer festa para os amiguinhos, que de repente você vai crescer. Foi assim que eu fiz. Então, trabalho. Até hoje, não mudou nada. Eu continuo trabalhando mais até do que aquela época. É verdade. Naquela época eu ainda dormi um pouquinho. A gente não dorme. Então, é trabalho. Então, agora vamos para o nosso ping-pong, que é a última parte do nosso programa. Não avisaram a gente disso, hein? Vamos lá. Time de futebol. Pode ser a seleção brasileira, porque eu não curto futebol. Eu gosto do Brasil na Copa do Mundo. Então, seleção brasileira. Ele é normal? Ele tem algum problema? Não gosto mesmo, não curto, não vou em Maracanã, Mônica, não vou em nada. Mas olha só, não vou. Os eventos tomaram nosso gosto, só que nem o Emerson. É o primeiro, você também? Também, Mônica. Ai, gente. Você perguntar um jogador de futebol do Flamengo, eu vou errar. Não sabemos responder. Eu só sei o que era o Zico. Escola de samba. Mangueira. Vila Isabel. Música preferida, uma música em geral tem que ter, né? Águas de Março. Vamos Bossa Nova. Essa é incrível. A todas de Marisa Monte, que eu amo. Um cantor. Um cantor, Zeca Pagodinho. Fábio Júnior. Melhor botequim da cidade. Vai ser o Marinho Atlântica. Ali ao lado do ferro. Não pode. É o Rainha. Onde? Ali na Dias Ferreira. Boteco Rainha do nosso querido Artagão. Marinho não pode? Não, Marinho não pode. Então eu voto no Princesa, na Humberto de Campos. Isso. Muito bom. Melhor petisco. O melhor petisco é o croquete de carne do clássico. Beach Club ali em Ipanema. Eu vou no Torresminho do Rainha, que é maravilhoso. Melhor lugar para beber e o quê? Melhor lugar para beber, Jobi, chopp. Eu adoro Liga dos Botecos em Botafogo, maravilhoso. E bebe o que lá? Chopp, geladinho. É isso. Uma figuraça carioca.
Caramba, figuraça carioca não pode ser o Marinho. Quem eu gosto, admiro muito, até porque vem da época do meu pai, né? É o Ricardo Amaral. Eu vou defender o nosso setor de eventos, né? Eu acho que é importante. Foi a nossa Carol Sampaio, que é uma pessoa que briga muito pelo Rio e divulga muito o Rio de Janeiro. Santo de devoção. Santo Antônio. São Francisco de Paula. Paisagem mais bonita do Rio de Janeiro. Praia de Ipanema, ali com o fundo dos Dois Irmãos. Aquilo é incrível. Eu vou do outro lado, eu sou fã do Arpoador. Lembrança da infância, você já contou. Falei tudo. A dele é imbatível, né? Mesinha com o papai e Tom Jobim ali no plataforma. Poxa. Como bom tijucano, eu tenho muita lembrança da Praça São Espenha na Tijuca, né? Cresci, vivi lá. E eu já assim, criança ainda, eu fazia as Olimpíadas, eventos, famoso Já Tijuca fazia Tênis Clube. Eventos que eu sempre gostei de fazer, então eu tenho muito registro daquela época e desse lugar. Um medo. Deixar faltar alguma coisa para minhas filhas. O meu maior medo é das pessoas perderem sentimento. Eu acho que o mundo sem sentimento, ele é muito ruim. E eu vejo a gente caminhar nessa direção. Então, meu medo é a ausência de sentimento no mundo e nas pessoas, assim. Um sonho. Fim de pandemia, pandemia nunca mais. Concordo com o Emerson, essa eu vou copiar dele. Essa foi muito boa. O papo foi ótimo, obrigado pela presença, Marinho. Muito obrigada pela presença, Emerson, e suas histórias maravilhosas. O Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá, um beijo!